Inimigo, um destino, uma capa e um pouco de... Graça e paz a todos. Está começando mais um Conectados na Palavra. Aqui quem está falando é o Rodrigo, conhecido como Digão, Diácono Emerson, Beleza, galera? conhecido como Lê, Pastor Márcio Medeiros, Salvação a todos. conhecido como pastor mesmo, pastor da Assembleia de Deus, Amor à Vida. Você que não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, dá um like lá, curte, compartilha. Você que não viu o conteúdo anterior dos vídeos que nós já postamos, falamos sobre, demos uma introdução sobre escatologia, falamos sobre os 3 estágios da morte e hoje nós vamos falar sobre o estágio intermediário da alma, não é, né? É isso aí. Vamos passar para o pastor que ele vai trazer a introdução aí. Paz a todos, né? Deus abençoe. Estado intermediário da alma. Eu preciso explicar isso tecnicamente, bem didaticamente, para vocês entenderem. O nome está dizendo estado intermediário. Teve um estado inicial, as almas vão para um estado intermediário, tanto as do justo quanto as dos ímpios, e depois tem o estado definitivo da alma dos justos e da alma dos ímpios. Amém? Amém. Agora tem uma pergunta que eu acho que todos iriam fazer se estivesse sentado aqui. O que acontece após a morte? Boa pergunta. É a pergunta que não quer calar, né? Essa pergunta eu acho que todos, se tivessem a oportunidade, iriam fazer essa pergunta. Para nós respondermos essa pergunta, nós podemos responder e devemos responder biblicamente, óbvio, né? É um canal sobre a palavra de Deus. Mas tem um dado científico de uma revista científica que está aí nas redes sociais, não posso divulgar o nome, renomada, uma revista renomada, sobre ciência que, nos últimos tempos, descobriu que a mente do ser humano, no sono, está ativa, funcionando. Por isso nós sonhamos. Tem coisas que você fez, construiu durante o dia, conversou, a mente está trabalhando, ela continua trabalhando. Isso é importante dizer por quê? Porque nós falamos que morte não é extinção e nem consciência. Então, se morte não é extinção e nem consciência, como o Senhor usa o termo para falar que as pessoas que dormem no Senhor estão descansando, mas se dormir fosse inconsciência, as pessoas estariam inconscientes. Pois é, nem cientificamente isso é verdade e muito menos biblicamente, porque cientificamente descobriram que a mente trabalha o tempo todo, enquanto a pessoa dorme. Que coisa maravilhosa, né? Agora, biblicamente, nós precisamos ler o texto de Mateus 16, 19 ao 31, que é o relato da conversa entre o rico e o pai Abraão. Obviamente que o nome se dá ao texto, né, é a parábola do rico e Lázaro. Mas a conversa, ela não se dá entre o rico e Lázaro, ela se dá entre o rico e o pai Abraão. O texto começa dizendo que o mendigo ou seja, Lázaro foi morto e o anjo do Senhor levou para o seio de Abraão. E continua o texto dizendo, e morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença. Um foi sepultado. A palavra usada no Novo Testamento, querido, sempre que você for observar, quando se tratar da alma, nunca vai estar a palavra morte, vai estar os que dormem no Senhor. Para os justos, pastor, mas eu já ouvi falar que os justos morreram, aí se trata do corpo, porque o corpo morre, vai para a sepultura, há uma cisão, uma separação do corpo com a vida aqui na terra, uma separação deste corpo com as pessoas da família. Então é uma separação, continua sendo uma separação. Aí a alma do justo vai para um lugar, a do ímpio vai para o outro, né? Essa é uma pequena introdução. Então o texto transcorre. Mas os corpos vão para o mesmo lugar dos justos e dos ímpios. Sepultura. Você pode usar o termo hebraico keber, você pode usar o termo grego tafos, mas os corpos vão para a sepultura. Rodrigo.
corpo físico, né? E a alma, elas estão em lugares diferentes, ou não? Diferentes. A alma do justo, quando acontece o diálogo em Lucas 16, do 19 ao 31, naquele momento, Jesus estava vivo, porque a parábola quem conta é Jesus, ok? Porque isso é importante dizer, pastor, aguarde e você vai perceber. A conversa se dá entre, como eu disse, o rico e Lázaro. O rico no Hades, no inferno, e Lázaro e o pai Abraão no seio de Abraão. A Bíblia diz que ele olha ao longe e ao alto e começa a conversar com o pai Abraão, pedindo para que ele permitisse que Lázaro molhasse o dedo em água e refrescasse a sua língua, porque ele ardia em chamas e em tormento. Ou seja, ele já estava num lugar de tormento ali. Já. Nós vamos explicar um pouco mais isso. Aí o que Abraão responde? No texto, está no texto, Lucas 16, 19 a 31, queridos. Abraão diz, olha, é impossível quem está aqui ir até onde você está, ou seja, ao Hades. E é impossível quem está no Hades ir para o seio de Abraão. Isso enquanto Jesus estava vivo. Certo? Então as almas já estavam em lugares diferentes, separados por um abismo, que é o que Abraão disse. Entre nós e vós existe um abismo. Né? Nós vamos explicar mais para frente, que aí é outra matéria, né? Outro tema. Então, nesse diálogo, percebe-se que as almas estão conscientes, pois estão falando. E o detalhe mais importante vem agora, que é quando o rico diz assim, pai Abraão, permita que Lázaro vá até a casa dos meus 5 irmãos e digam para ele sobre este lugar de tormento. A resposta de Abraão é simples. Não. Já existe Moisés e os profetas para pregar. Aí, irmãos, deixa eu parar aqui e fazer uma pausa que é interessante também. Por quê? As pessoas falam, algumas seitas falam de almas penadas. Se Abraão disse que é impossível Lázaro sair e ir até a casa dos 5 irmãos do rico, senão que a alma que estiver hoje no paraíso e a que estiver no Hades está lá, consciente de onde está, porém não tem acesso a ninguém na terra. Então assim, com esse texto, então nós podemos afirmar que quando morre, então você está consciente, a sua alma está consciente de tudo aquilo que está acontecendo. Com ela, com a alma, aonde ela está. Os justos sabem aonde está, né? E o ímpio também sabe onde está, como era o caso desse relato da conversa entre o rico e o pai Abraão, né? Ele estava consciente disso. Mas isso não dá o acesso a eles ao que se passa aqui na terra. Não se dá. Senão aí nós temos que crer numa outra doutrina, assim, né? E como já falei, nós não cremos. E o pai Abraão foi bem claro, não, ali quem vai pregar é a lei e os profetas, ou seja, os livros da lei, os livros de Moisés e os livros proféticos, que até aquele momento, né? Sabemos que hoje já temos todo o Novo Testamento também para pregar sobre isso. Porque eu disse que foi até a morte de Jesus. Mateus 27, 52 e 53 fala sobre o quê? Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Quando Jesus desce às partes mais baixas da terra, é o que está lá. Mateus 27 diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, depois os antigos, os santos do Antigo Testamento. Aí eu sou obrigado a citar mais um texto, Efésios 4, 8. E ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O seio de Abraão, o abismo e o Hades estavam na mesma perspectiva, separados por uma distância, mas na mesma perspectiva. A sepultura em cima, eles embaixo, nas partes mais baixas da terra. Cristo, quando ressuscita, levou cativo o cativeiro. Ele pega o seio de Abraão e leva para o céu. E o nome muda, ou se dá o nome agora também de paraíso. Então, depois de Cristo, todos os que dormem no Senhor após Cristo,
suas almas estão no paraíso. Os que morreram sem Jesus Cristo já estão no Hades ou no inferno em tormento. Mas em ambos os casos, tanto os dos justos, que já estão no paraíso, a alma dos justos, como a alma dos ímpios, que já está no Hades ou inferno, não tem o seu estado definitivo ainda. Os seus corpos continuam na sepultura. E qual é a diferença? A diferença é que haverá duas ressurreições. Ponto. Uma dos justos. Isso vai explicar aqui nesse primeiro vídeo. Tá? Depois eu vou entrar em detalhes na próxima aula, ou no próximo episódio, talvez seja ressurreição. Eu vou explicar com mais detalhes. O que acontece? A primeira ressurreição é a dos justos, que se dá quando? No arrebatamento da igreja. Aí nós temos que usar o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, que diz que nós, que estivermos vivos, não precederemos os que dormem no Senhor. Então, por quê? Eles ressuscitarão primeiro. A alma, amados, desce do paraíso, encontra-se com o corpo, a alma e o espírito, né? Desce e encontra com o corpo, sobe, e quando subir, nós seremos arrebatados logo após isso. Qual que é a diferença? A diferença é que quem estiver vivo, o corpo não morreu. Então o que acontece com o corpo do justo que não morreu? Simples, o corpo é transformado num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Não igual ao corpo de Cristo, não igual ao corpo espiritual dos anjos, mas um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Sobe, todos vão subir, espiritual e corpo diante de Cristo, para o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, que diz que todos deverão comparecer ante ao tribunal de Cristo. Cada um receberá segundo as suas obras, é o que está em 2 Coríntios 5,10, desculpe. Esse é o texto. Então, aí, nós já vemos que agora, né, Digão, já é o estado definitivo do justo. O estado intermediário é quando a alma está no paraíso, dormindo ou descansando. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, que a alma e o espírito dos que dormem no Senhor descer, pegar o seu corpo, subir e for ao Cristo, os que estiverem vivos, tiverem seus corpos transformados, subirem diante do tribunal de Cristo, serão ali, receberão galardão ou não, ou galardões, melhor dizendo. Depois de receber galardões, as bodas do Cordeiro, as festas do Cordeiro. Depois, desce com Cristo após a grande tribulação, reinam com Cristo e vivem com Cristo eternamente. Então aí já é o estado definitivo do justo. Enquanto isso acontece, os ímpios estão aguardando. Os ímpios estão aguardando. E aguardando o quê? Os justos já tiveram o seu destino. Estão com Cristo. Alma, espírito e corpo. Está lá, completo diante de Cristo. Já teve o tribunal de Cristo, já passou a grande tribulação, desceram, estão reinando com Cristo. A alma dos ímpios continua no Hades, o corpo na sepultura, aguardando o quê? O término do milênio, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Aí, quando terminar o milênio, o corpo do ímpio também vai ressuscitar. Daniel 12, 2 diz que todos ressuscitarão. Uns para estar com Cristo eternamente, outros para condenação eterna. Um para salvação, outro para condenação. O corpo do ímpio deixa a sepultura, a alma e o espírito saem do lugar que está do inferno, se unem. Esse ser, espírito, alma e corpo, comparece diante de Deus Pai no julgamento do grande trono branco, depois do milênio. Sobe, recebe a sentença, é condenação, está em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E desce para o lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, para viver a eternidade. Chamado Geena ou Geena, para viver a eternidade, que Apocalipse 20, 14 e 15 diz que é a segunda morte. A morte definitiva. A morte definitiva. É um sofrimento maior, porque já está com a alma. Exatamente. Você tocou nesse assunto, foi importante. Por quê? O justo que dorme no Senhor já está no paraíso, descansando. Como não é o seu estado eterno, ele vai ter ainda, quando a sua alma e seu espírito descer, juntar o corpo e ele subir para a ressurreição, ele já está num estado muito glorioso.
estará num estado muito melhor, pois vai reinar com Cristo. Então, o estado definitivo do justo será muito mais glorioso, mas muito mais maravilhoso. E ao passo que o do ímpio, que já está no Hades e no inferno, em tormento, vai piorar muitas vezes mais, porque lá haverá choro, pranto, ranger de dentes e o sofrimento por toda a eternidade. Então aí está o estado definitivo dos justos com Cristo e dos ímpios no lago de fogo e enxofre, que nós chamamos da segunda morte, a morte definitiva. Aí sim. Por quê? Porque morte, novamente, não é extinção, não é inconsciência, né? Sim, separação. E sim separação. Estarão separados eternamente de Deus no Guiena, ou no Geena, ou no lago de fogo, enquanto os justos gozarão com Cristo por toda a eternidade. Mais alguma dúvida? Uau! Acho que não, né, Deus? Não. É isso, queridos. A matéria tem algumas coisas a mais, mas por um vídeo é isso. Deus abençoe. Não se esqueça. Não se esqueça. Vemos aí os vídeos anteriores, falando dos 3 estágios da morte. Este de hoje, estado intermediário da alma. E no próximo episódio, digamos, ressurreição. Vamos explicar aí com pormenores a ressurreição. Amém? Conectados Na palavra.